Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Guia Legal, o podcast da CDL Caruaru, em que a gente trata de questões voltadas para a legislação e também questões técnicas que ajudam a vida do empresário de um modo geral. Hoje eu vou conversar com Almir Leite, diretor da CDL Caruaru e diretor comercial da Binária Sistemas. Obrigado, Almir, por essa participação e a gente vai bater um papo aqui sobre questões bem interessantes para os nossos associados e também para o público geral. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Sou muito grato pela lembrança, né? E vindo de você é uma satisfação e uma honra participar desse podcast, tentando levar informação para os clientes, para levar informação para os associados e para as pessoas que têm curiosidade, né? Estamos aqui para tentar colaborar. Então, Almir, a gente vai falar sobre um assunto que ainda causa muitas dúvidas, que é a questão do registro de ponto. Você trabalha você tem uma empresa que trabalha com ponto eletrônico, né? Mas é um tema que ainda causa muita dúvida. Queria que você falasse um pouco em relação a isso. O que é de fato que ainda deixa o empresário receoso em relação a essa questão do ponto? Ok. Cláudio, é o seguinte, uma das situações bem tensas dos empresários é a questão do controle de jornada de trabalho. Porque é uma coisa questionável juridicamente, porque se a empresa faz todo o controle de ponto manual, através de um livro de ponto que vende em livrarias, e mesmo após o final do contrato de trabalho, tiver uma reclamação trabalhista, isso pode ser questionável em algumas situações. Por exemplo, a gente chama de marcação de ponto britânica. É aquela que existe 20 colaboradores, eles vão chegando ali e todos eles chegam 5 para as 8. Uhum. Então o relógio para ali. Então aquela marcação britânica que o relógio é congelado. E isso, muitas vezes, ele chama a atenção para o auditor do trabalho que existe uma possível fraude, entendeu? No entendimento jurídico, e isso aí pode levar a uma multa. Então, traz uma atenção para as empresas. Até a questão de rasuras. Então, a rasura não pode acontecer no livro de ponto, porque em algumas situações, o auditor ele pode entender que aquela rasura foi intencional ou foi para burlar algo e pode gerar uma multa para o empresário. Então, fiquem atentos. Então, a questão de registro de ponto eu digo que é um dos pontos que mais dá direito também ao empregador. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E em relação ao ponto eletrônico, o que você percebeu assim, de mudança em relação a essa questão do livro, do ponto e para o ponto eletrônico? Tá. Nossa empresa, ela, desde 2000, que trabalha com automação comercial. Então, não vou falar de ponto, eu vou falar de uma máquina que emitia cupons fiscais, chamada máquina registradora eletrônica, que essa máquina ela é controlada pela Secretaria da Fazenda. O que? As informações de faturamento. E, de acordo com os anos que iam passando, a tecnologia vindo, a Secretaria da Fazenda foi exigindo que tivesse segurança nas informações de dados. E essa máquina ela foi tomando um rumo que criou-se uma memória chamada caixa preta da máquina registradora, que é uma caixa inviolável, onde as informações eletrônicas entravam ali e não podiam ser interferidas. Essa mesma ideia dessa caixa preta da máquina registradora veio para o relógio de ponto. Porque quando o relógio de ponto era mecânico, tudo bem, ele registrava ali no cartão. Mas existiam relógios de ponto eletrônico que não tinham controle nenhum. Então você comprava no Mercado Livre da vida, na internet, e botava um relógio para controlar um ponto ali, mas até o próprio empregador ele poderia manipular alguma informação. Digamos que Cláudio tivesse aí, sei lá, 10 horas extras. Eu ia lá e modificava, botava, zerava. Então não tinha aquela regulamentação, entendeu? Ativa.
Apesar que a regulamentação 1510 ela é antiga, acho que é desde 96, a portaria 1510, que ela determina que os relógios de ponto eletrônico eles têm que ter uma memória interna inviolável e que ela não tenha restrição de marcação. Então, quando eu falei da máquina registradora que tem uma memória que não poderia ser violada, o relógio de ponto também teve que ser criado um equipamento eletrônico que não pode ser violado e nem pode ser alterado os dados que ali contém. E a legislação diz que não é todo mundo não é toda empresa que precisa ter um ponto eletrônico, né? Você, por exemplo, você tem um funcionário, precisa ter um ponto eletrônico? Não precisa. Um relógio de ponto, né? Eu diria o seguinte, não é questão de querer vender o equipamento, mas eu diria o seguinte, que toda empresa que tem colaborador, que seja 1, 10 ou 100, ele precisa ter um controle de jornada de trabalho desse colaborador. Então, se ele tem uma ferramenta que pode resguardar melhor a situação, porque digamos que esse colaborador, esse empresário, que ele não tem a obrigatoriedade de ter um registro de ponto, ele põe um livro de ponto ali para saber se o cara está chegando na hora certa, se está saindo na hora certa. E tiver rasura e for questionada na demissão desse funcionário, pode dar problema na justiça para essa empresa. Então, para eliminar as possibilidades, então, sim, a empresa que tem uma ferramenta que controle ponto, a partir de um funcionário, ela já tem, digamos, uma ressalva. E talvez até jurídica, entendeu? Eu não quero entrar no campo jurídico, mas ele tem como comprovar que aquela ideia ali é real. Entendi. E nessa evolução tecnológica existem vários tipos de relógios, né? Isso. Durante a pandemia, aconteceu uma flexibilização de marcação, porque muita gente foi trabalhar em casa, teve o home office. E como controlar esses pontos? Então, o Ministério do Trabalho viu que tinha que fazer algumas modificações, porque antigamente não poderia marcar ponto fora, tinha que marcar ponto dentro da empresa. Então, aconteceu essa flexibilização dos sistemas que controlam o ponto. Então, hoje, você tem condição de marcar ponto através de um aparelho móvel, um smart. Tem condição de controlar o ponto através até de uma carteira digital de ponto. Existe essa carteira digital de ponto que você marca. Então, ele diz a geolocalização do indivíduo. Então, assim, o indivíduo ele não pode marcar o ponto que ele está fora. Vai marcar o ponto em casa, dizer, já estou no caminho. Não está, porque a geolocalização disse que ele estava ali. Então, tem que ter muito cuidado. Então, não é coisa vaga. Então, essa flexibilização, eu acho que ela é positiva, porque as empresas que ela tem, digamos, 10 funcionários e ela tem um que é office boy, que precisa fazer o trabalho. Como é que faz esse office boy? Aí ele tem um aplicativo que ele tem condição de marcar ponto, marcar o registro dele aonde ele estiver. As empresas de comunicação têm as equipes de reportagem, todas estão na rua direto, né? Isso. E aí você tem o que a gente chama no jargão jornalístico de factual, que é aquele, por exemplo, um acidente, enfim, um protesto. E aí o repórter está lá no local e aí ele não tem como voltar para a empresa para bater o ponto. Isso. Então ele pode utilizar esse tipo de ferramenta, né? Claro, claro. Eu lembro que em 2007, Cláudio, a gente estava com uma reunião com acho que 13 prefeituras aqui de Pernambuco e vendo que um dos gargalos que tinham na época era com a questão de servidores da área de coletas seletivas para marcação de ponto. Porque quando botavam eles para marcar o ponto no local lá, criava-se um tumulto, porque tinha que marcar o ponto e já ir para o trabalho. Aí, às vezes, tinha que fazer várias manobras legais para tentar resolver isso aí. E a gente trouxe uma empresa aqui para Caruaru, um engenheiro eletrônico, mostrando que tinha a possibilidade de regulamentar essas prefeituras, aonde os pontos poderiam ser marcados nos próprios caminhões. Então, imagina aquela equipe que vai estar saindo, ela vai marcar o ponto no caminhão, porque aquele caminhão ia ter o aparelho ali dentro, que estava via satélite e ia controlar aquilo ali.
Só que depois que veio a pandemia, isso foi em 2007, né? Depois que muita coisa rolou, muita coisa aconteceu, aí veio para o smartphone. Lembrando, Almir, então eu posso baixar um aplicativo, eu posso contratar uma empresa que é especializada em ponto eletrônico, baixar o aplicativo e colocar no celular do meu colaborador? Sim, claro. Mas lembre, na hora que eu digo a Cláudio, baixa o aplicativo aí para marcação de ponto, eu estou botando uma ferramenta de trabalho no seu celular. Se quebrar seu celular, eu tenho a responsabilidade de consertar, se eu quisesse ter o seu ponto. Entendeu? Então, a empresa tem responsabilidade sobre o aparelho que ele está utilizando. Ah, no final de semana, não importa. Para marcação de ponto, ele precisa de um aparelho. Então, tem que analisar direitinho qual o caminho certo. Então, por isso que a gente está à disposição, tanto como diretor da CDL, tanto como empresário, para tirar dúvidas, porque tem muita coisa ainda que fica no ar, Cláudio. No caso de quem já possui um equipamento eletrônico para o registro de ponto, a Binária faz também a questão da manutenção. A Binária ela é especializada em duas marcas, dois fabricantes, tá? E existe N fabricantes. Então a gente não pode intervir nos fabricantes que não somos credenciados. Certo. Outra coisa, existem no mercado negro ainda vendendo relógios de ponto eletrônico? Sim. Que não são habilitados? Sim. Existem softwares que não são homologados pelo Ministério do Trabalho, fazendo marcações de ponto ou controle de jornal de trabalho na empresa? Sim. Só que, na hora de uma defesa trabalhista, aquilo ali vai ser nula, porque, primeiro, situação, o relógio de ponto que está trabalhando na empresa é um relógio homologado pelo Ministério do Trabalho? Não. O sistema que controla a jornada de trabalho é homologada? Não. Então, infelizmente. A gente, Cláudio, a gente abre o espaço, eu digo aos nossos colaboradores, eu digo, não se preocupem em vender, se preocupem em explicar. A venda vai ser uma consequência. Então, a gente tem que demonstrar. Então, eu não tenho preocupação, eu tenho que vender, eu preciso vender. Não, eu preciso demonstrar da melhor forma possível. Porque se acontece algum problema com uma pessoa que comprou e não teve essa orientação... É verdade. Pode vir um problema para a empresa, né? Para a sua empresa. Isso. Exatamente isso, Cláudio. E todo esse processo, claro, como você já falou, tem digamos assim, uma vistoria do Ministério do Trabalho, né? Nada pode sair da Binária se não tiver homologado pelo Ministério do Trabalho. Todo relógio de ponto homologado, existem duas portas USBs nele. Uma porta é do usuário da empresa, que ele pode pôr o pendrive ali, coletar as informações, levar para o computador que tem um sistema e fazer a apuração de pontos. E a outra é para o fisco. Então, todo relógio de ponto homologado tem que ter uma saída para o fisco. Então, ele vai chegar lá, vou botar o pendrive dele, o auditor, coletar as informações e ver o que é que tem direito e o que não tem direito, o que é que está certo e o que não está. Entendeu? Dentro da marcação. Lembrando que esse sistema homologado, ele não permite alterações. Então, se Cláudio tem direito a 10 dias, 10 horas extra, eu não posso mexer naquilo ali. Não tenho condição de mexer. Aquilo ali é real e tem que ser respeitado. Você falou também que, precisando, quem tiver dúvida, pode procurar a CDL para que essas dúvidas sejam esclarecidas, né? Claro. Eu acho que a melhor situação, a melhor forma é exatamente tirar dúvidas. Um dos gargalos grandes que a gente encontra, não só em Caruaru, mas em várias cidades do país, é que as informações, os caras querem vender informações. Querem vender para depois dar. Eu tenho que comprar um relógio, eu tenho que comprar um aparelho para depois ter informação. Não cabe em nosso trabalho. Então, por isso que eu digo o seguinte, a gente tem uma história pela frente. E essa história ela não é construída através de cifras. Essa história é construída através de trabalho, através de dignidade, e a gente quer permanecer desse jeito, Cláudio. Ô Almir, eu queria que você falasse agora um pouco como diretor da CDL. Certo. Quais são os benefícios que o lojista, que o empresário, que o prestador de serviço, ele tem
em fazer parte da Câmara de Dirigentes Lojistas? Muito bem. Essa pergunta eu tenho uma grata satisfação de responder, né? Eu digo o seguinte, que a questão de se eu tô no ramo de confecção, se eu estou no ramo do comércio de Caruaru, sou varejista de Caruaru, se eu sou da indústria, se eu sou da agropecuária, então eu tenho que procurar as entidades que tenham ligação com minha atividade. Porque eu sozinho eu não vou conseguir muita coisa. Tá? Existem meios, existem formas que só um grupo, como uma instituição séria, reconhecida, ela vai conseguir trazer informações privilegiadas, participar de cursos e treinamentos. Porque imagina só, eu botar uma empresa em uma cidade, me filiar à CDL da cidade e saber que eu posso contar com a CDL com cursos. Eu posso contar com a CDL com salas para palestras. Eu posso contar com certificados digitais que antes ficava onde é que eu compro, com quem eu compro. Então, assim, a própria entidade, eu estou falando da CDL Caruaru, ela dispõe de ferramentas inúmeras, além de descontos de instituições de ensino. Então, você que está iniciando um negócio, você que é pessoa jurídica, entre em contato com a CDL em Caruaru. Procure saber quais são os benefícios que ele, como pessoa jurídica, até MEI, pode ter. Eu digo que você, quando participa de uma instituição feita ao CDL, sua visão comercial ela muda. Ela muda, porque quando a CDL, desde quando ela foi instalada em Caruaru, ela veio mudando com a cara do comércio. E os comerciantes, os empresários, ele vem mudando também os seus comportamentos. É muito positivo isso. Perfeito. Para você que está em casa, ouvindo a gente, siga os conselhos do nosso diretor Almir Leite. Almir, muito obrigado pelo papo. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas de quem tinha em relação a registro de ponto. E essa abordagem final sobre ser associado da CDL foi muito importante. Tá bom, muito obrigado. Eu aqui agradeço. Tá? E você que está vendo aí, não perca tempo não. Perder tempo é perder dinheiro. Então vá buscar informações na CDL Caruaru. Forte abraço, muito obrigado aí. Que é isso, a gente que agradece. Para você, um grande abraço. A gente volta a se encontrar em breve em mais um episódio do Guia Legal, o podcast da CDL Caruaru.